Você sabia que está cheio de gente, mas está lotado, o mundo está lotado de gente que quer te enganar e que essa pessoa às vezes tem uma aura religiosa, tem um discurso religioso bonito, mas na realidade está querendo arrastar você para o inferno? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou discutir isso aqui. Como é que tem gente que parece uma coisa, mas na realidade é outra coisa. Lá nos tempos de Jesus, 2000 anos atrás, quando ele falava com a multidão, ele falava por meio de parábolas. E o que era uma parábola? Parábola é uma palavra grega que significa algo como assim, colocar ao lado para fazer uma comparação. Mas na realidade Jesus falava em parábolas porque muita gente que seguia ele não estava interessado no Filho de Deus em si, mas estava preocupado só em ganhar uma bênção, ser curado de alguma coisa, ou talvez enxergando ali um líder político que fosse tirar Israel das garras dos romanos. Sei lá, o fato é que tinha muita gente atrás de Jesus, mas poucas pessoas estavam realmente com o coração voltado para Deus. Então Jesus falava em parábolas, que era uma maneira de ser claro para alguns, digamos assim, essas pessoas iluminadas pelo Espírito, as pessoas que estavam com o coração aberto a Cristo, essas pessoas entendiam, o resto não entendia bolhufas nenhuma do que ele falava. Então ele falava em mistério, ele mesmo explica isso, que era para que algumas pessoas ouvindo não ouvissem, ou seja, não entendessem. Ok. E das muitas parábolas que a gente tem na Bíblia, lá no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, a gente tem uma muito famosa, que é a parábola do joio e do trigo. Joio e trigo, entenda que Jesus usava uma linguagem para a época, uma linguagem para agricultor, uma coisa que era fácil de entender. Joio e trigo, deixa eu mudar aqui, ó. Joio e trigo são duas plantas muito parecidas. Quando elas são pequenininhas, brotinhos, é muito difícil diferenciar uma da outra. Só que o trigo serve de alimento e o joio é venenoso para o ser humano, ele é nocivo para o ser humano. O joio, ele estraga o solo. Então, joio e trigo, a parábola vai falar sobre isso, sobre joio e trigo. Então, estou te explicando. Joio e trigo são plantas parecidas, mas uma é usada para alimento, a outra é nociva ao ser humano. Era comum, na época de Cristo, que um agricultor que tivesse uma desavença, que ele fosse atacado por alguém ou que colocava fogo nos seus campos ou que semeava joio junto com o trigo para estragar a plantação. Então vamos rapidamente para Mateus capítulo 13. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus está contando uma série de parábolas. Essa daqui só está no Evangelho de Mateus. Então vamos lá, eu vou ler aqui para a gente. Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa é a parábola que Jesus está contando. Então, o cara plantou um campo de trigo, quando cresceu e frutificou, os empregados falaram assim: olha, mas tem joio junto. Você não plantou uma semente boa? Ele falou: plantei, mas o inimigo veio aqui e plantou.
o joio. Aí os empregados falam, então você quer que a gente arranque o joio? Eu falo assim, não. Se vocês forem arrancar o joio agora, vocês correm o risco de arrancar o trigo também. Então, deixa para os ceifeiros. Os ceifeiros são os colhedores, digamos assim, quem vai fazer a colheita. Então, os ceifeiros, no momento da colheita, eles vão colher o joio, fazer montinhos e queimar. E o trigo vai guardar no celeiro. Então, isso é o que Jesus está falando sobre o reino dos céus. Ok. Aí Jesus ainda fala mais duas parábolas. Depois que a multidão vai embora, aí os discípulos pedem para Jesus explicar essa parábola aqui. Então, ó, eu li aqui do 24 até o 30. Agora eu vou pular um pedaço, porque tem mais duas parábolas que eu não quero falar no momento. Então, os discípulos fizeram a pergunta para Jesus, pedindo para ele explicar. E agora ele explica. Então vamos lá, essa é a explicação de Jesus. Então nós estamos em Mateus 13, agora no versículo 37. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Abre um parênteses aqui. Filho do Homem é Jesus. É um termo que se usa lá no Velho Testamento para falar sobre o Messias. Então é comum Jesus falar sobre ele como o Filho do Homem. Ok? Então voltando aqui. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acho que é com você que está falando isso aqui. E comigo também, claro. O joio e o trigo são extremamente parecidos. Jesus fala que o campo, né, é o mundo e que ele é que planta as sementes. Então Jesus está a semear. Os justificados estão aparecendo, são as pessoas que aceitaram a Cristo, reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele veio, habitou entre nós, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Esses são a boa semente. Esses são o trigo. Mas no meio do trigo tem coisa que parece trigo, mas não é trigo, é joio. Então, junto com os filhos de Deus, então agora nós estamos falando da cristandade, nós estamos falando das pessoas que estão nas igrejas, pessoas realmente convertidas. Junto dessas pessoas há o joio. O que é o joio? É aquela coisa que tem cara de crente, parece coisa de Deus, mas não é. Não é. E é fácil distinguir? Não é fácil distinguir. É tão difícil distinguir que você vê que o dono da fazenda fala assim, não, vocês não vão arrancar o trigo agora não, o joio agora não, que você corre o risco de mexer no trigo também. Então Jesus fala que quem vai fazer essa colheita são os anjos, que ele vai mandar os seus anjos, e os seus anjos vão separar o joio do trigo. Isso significa que entre o povo de Deus está cheio de gente que não é filho de Deus. Você quer um sinal disso? Eu vou te falar. É aquela pessoa que está com um microfone numa igreja, que está num vídeo que está chegando aí para você e que está falando coisas que você quer ouvir e que são coisas que parecem que são palavras de Deus, mas não são. Ontem mesmo eu vi no Instagram um vídeo que viralizou ontem. Nós estamos aqui no dia... Hoje é 9 de março de 2024. Ontem o vídeo tinha mais de 500 mil visualizações. E é de um perfil cristão que eu seguia, parei de seguir.
Tá? E eles colocaram um vídeo ali com um coach americano falando umas palavras bonitas sobre Jesus, só que tudo errado. Sabe, uma embalagem bonita, mas lendo um texto da Bíblia, dando um entendimento totalmente errado aquilo lá, mas é bonito, e cheio de irmãozinhos falando amém. Um monte de gente da própria igreja falando amém para aquilo lá. Mas são palavras que produzem frutos de arrependimento? Não. São palavras que vão mexer com o seu ego, que vai falar aquilo que você quer ouvir. As igrejas estão cheias de coach, está cheio de evangelho aguinha com açúcar, que parece que é evangelho, mas não é evangelho. Está só atraindo gente que está em busca de promoção, de dinheiro, de uma bênção, quando na realidade o evangelho é um chamado ao arrependimento. Então, você toma muito cuidado, mas você toma muito cuidado mesmo com pessoas que se achegam até você com palavras doces, com palavras meigas. Pode ser que essa pessoa seja joio. Pode ser que essa pessoa seja uma daquelas que na consumação dos séculos, ou seja, no fim do mundo, Jesus vai voltar uma segunda vez e nessa segunda volta dele, todo mundo vai ser julgado. Os salvos não, né? Os salvos já estão salvos. Jesus vai pôr para trás e dizer assim, esse aqui não, mas o resto vai, e vai haver condenação. Então você toma muito cuidado. Agora, como é que você pode tomar cuidado com o joio, de saber diferenciar o que é joio e o que é trigo? Daí a importância de você estudar a Bíblia, de você ter conteúdo sério, de você não se levar por palavrinhas, sabe? Estuda a Bíblia. Se eu fizesse uma gravação, um discurso de 1 hora, então digamos que eu falei 1 hora, e você tivesse acesso a 1 minuto dessa gravação, com 1 minuto dessa gravação, você conseguiria entender tudo que eu falei? Não. Para você entender, você teria que assistir a minha gravação inteira. Então tem gente que prega com um versículozinho e prega o que quer, fala o que quer. Para você compreender melhor, você deveria ler o que está antes e o que está depois, para você entender melhor esse discurso. Outra coisa, se eu faço um discurso para um grupo de adolescentes de ensino médio de 17 anos, ou se eu faço um discurso para aposentados do metrô de São Paulo, essa informação é relevante para você conseguir entender o que eu estou falando? Sim. Você entender a audiência. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode se prender num versículo. A gente tem que ler o antes, tem que ler o depois, tem que tentar entender em que época aquilo foi falado, para que público aquilo foi falado. Então, toma muito cuidado com coisas que parecem evangelho, e tem gente dentro de religião séria, mas que é joio. Tem religião que a própria religião já é o joio. Sabe, aquilo é uma pura enganação, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é pura enganação, parece evangelho, mas não é evangelho. Toma muito cuidado com quem fala aquilo que você quer ouvir. O evangelho verdadeiro que traz a salvação é aquele que fala o que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Que você tenha uma semana muito abençoada e peça a Deus para tirar o joio de perto de você. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.